Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Agora são quase 3 horas da manhã, 10 para as 3. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, pessoal do grupo aí da Igreja Presbiteriana da Serra da Canastra, daqui da cidade de São Roque de Minas. E eu quero ler um breve texto aqui e compartilhar algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração, né? Mas antes de ler o texto, eu gostaria de deixar bem claro para vocês a minha opinião sobre tudo que tem acontecido, né? Como eu já preguei domingo lá na igreja, a gente sabe que tudo que tem acontecido no mundo, não somente este vírus, né? Esse coronavírus, mas também toda a fome, todas as guerras, rumores de guerras, tudo isso aí, os falsos cristos, os falsos profetas, tudo isso já havia sido profetizado. Nós estudamos sobre isso em Mateus 24, neste último domingo, e eu gostaria de falar isso com os irmãos, que eu sei muito bem, né, o que é isso que está acontecendo, né? Primeiramente, isso é profético, isso é palavra de Deus, isso a nós cristãos tem que nos trazer conforto, certeza, segurança, pois uma coisa nós sabemos: Deus é Deus. O Deus que eu venho pregando aí há 20, 30 anos na minha vida, né? O Deus que profetizou que tais coisas iam acontecer, de fato Ele é Deus para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então nós vemos observando isso acontecendo. Nós vemos também aí, com tudo isso que tem acontecido, não somente que Deus é Deus, mas que Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle da situação. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus está no controle, né? Nós vemos também que tudo isso é inevitável e necessário que aconteça para que o Filho do Homem, né, Jesus Cristo, volte, retorne para buscar a sua igreja. Então isso é necessário. Nós sabemos também que é muito sofrimento, é dolorido, né? A dor, o desespero, o medo, né? Tem acompanhado muitas pessoas, né? E a gente tem orado muito, não só a igreja presbiteriana aqui de São Roque, de Piuí, mas toda a igreja brasileira aí, a igreja mundial tem orado muito, especificamente lembrando os irmãos que neste domingo agora, né, nós estamos em jejum, né? Eu postei aí no grupo da igreja um jejum promulgado aí, conclamado pelo Supremo Concílio, né, pelo nosso presidente Roberto Brasileiro, né, em prol das famílias, em prol das igrejas, lideranças, em prol contra essa peste, né, essa epidemia que tem havido no Brasil. Mas, enfim, nós vemos também que tudo isso Deus tem feito acontecer para que os crentes temam o nome do Senhor e para que os ímpios tremam diante da palavra de Deus. Então, nós sabemos disso, né? A Ana Sara está até ali atrás já. Nós sabemos que isso é para que eles tremam diante do poder e da glória de Deus. E o cristão não, o cristão deve temer, amar, respeitar, levar mais a sério as coisas de Deus, valorizar mais a palavra de Deus, valorizar mais a igreja, valorizar mais a família, valorizar mais tudo aquilo que Deus tem colocado
nas nossas mãos. Então, o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, algumas lições, para este domingo, dia 22/3, está em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 14. Inclusive, nós já estudamos ele na escola dominical. Então, ele diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Somente até aqui. Então eu quero ser bem breve aqui nessas lições desse texto de Efésios, que Paulo escreve esta carta à igreja em Éfeso, uma igreja que estava sofrendo, contra as obras infrutíferas das trevas e as consequências dessas obras, os pecados daquela cidade e também as consequências destes pecados. Então aqui Paulo nos ensina muito, e eu quero destacar aqui algumas lições para você, para a sua família, para a nossa igreja, para você colocar no seu dia a dia, aplicar essas lições no seu dia a dia. Em primeiro lugar, Paulo aqui diz: desperta, ó tu que dormes. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é você despertar deste sono espiritual que porventura você estava ou ainda está vivendo. Este sono espiritual letárgico que tem te levado a não entender, a não valorizar, a não querer, a não desejar, a não buscar as coisas de Deus. Esse sono espiritual que tem te deixado preguiçoso para ler as Escrituras, preguiçoso para orar, preguiçoso para ir à igreja, preguiçoso para servir a Deus na igreja, preguiçoso para evangelizar as pessoas no seu trabalho. Desperta deste sono espiritual. Desperta deste sono espiritual. Toda essa situação Deus tem usado para despertar cristãos verdadeiramente lavados e remidos pelo sangue de Jesus em toda a face da terra. Pessoas têm sido despertadas para a oração, para orar de madrugada, para orar ao pé da cama, de joelhos, deitado, em pé, no monte. Inclusive, quero já deixar aqui o convite, não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, mas amanhã cedo, se Deus quiser, estarei indo ao monte orar, Então, como semana passada eu já fiz, e eu pretendo que este ano outras pessoas estejam indo conosco para a gente orar, clamar a Deus pelas nossas famílias, nossa igreja, pela nossa nação. A segunda lição que eu quero que você, eu quero chamar a sua atenção, está também aqui no versículo de número 15, que diz: portanto, vede prudentemente como andais. Ou seja, seja prudente. Seja prudente. Como todos já têm prevenido aí sobre a questão aí da quarentena, sobre os cuidados, com o álcool em gel, sobre as máscaras, os idosos,
sobre evitar lugares aglomerados. Então, sejam prudentes, né? A Bíblia diz que nós devemos ter fé, nós devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, sejam prudentes. Sejam prudentes, e não somente diante dessa situação que nós temos enfrentado. Seja prudente em tudo na sua vida. Seja prudente nas decisões que você precisa tomar. Seja prudente nos caminhos que você deseja seguir, nas decisões, né? Seja prudente nas palavras, nas atitudes, seja prudente, né? Não tome decisões precipitadas. A Bíblia diz que peca quem é precipitado. Então, seja prudente. A terceira lição que nós vemos aqui, de maneira bem simples, para todos entenderem, o versículo 16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, remindo o tempo, o que significa isso? Aproveite o tempo. Aproveite o tempo ao máximo. Aproveite o tempo que você tem com sua família. Aproveite o tempo que você tem com seus irmãos da igreja. Aproveite o tempo que você tem com a sua Bíblia na sua mão. Aproveite o tempo que Deus está te dando nessa terra. Hoje é dia, hoje é tempo de arrependimento, é tempo de oração, é tempo de quebrantamento. Não é tempo de mágoa, não é tempo de ódio, não é tempo de rancor, é tempo de oração, é tempo de clamor, é tempo de renúncia, é tempo de arrependimento, é tempo de mudar de direção. Em nome de Jesus, que você possa entender isso pelo poder do Espírito Santo de Deus neste dia, né? Em nome de Jesus. Em quarto lugar, o mesmo versículo 15 diz que além de você ter que andar prudentemente, né, não como nécios, sim como sábios, versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Em quarto lugar, cuidado, os dias são maus. Os dias são maus. Agora nós estamos enfrentando essa peste, esta epidemia, esta pandemia que assola as casas, os lares, a nação, a igreja. Mas daqui a pouco Deus vai trazer solução, mas depois virá outras coisas. Então tome cuidado, porque os dias são maus. Os dias são maus. Enquanto muitos estão infinitamente preocupados com esta pandemia, muitos destes estão morrendo com outras situações porque não têm andado prudentemente. Eu tenho a tristeza até mesmo de relatar aqui que ontem alguns conhecidos nossos da cidade da Mila, né, de Córrego d'Anta, estavam dirigindo um carro, jovens de 20, 23 anos de idade, 3, e eles tiveram um acidente e morreram todos. Ou seja, às vezes você está pensando, essa gripe não pega em mim, eu vou vencer isso, vai passar, mas o dia de amanhã, quem sabe, é só Deus. Cuidado, porque os dias são maus e coisas tenebrosas têm acontecido neste mundo. Deus preserva os seus, mas coloque a sua vida em dia. Cuidado, alerta. Eu preguei isso domingo. Ponha a sua vida em dia, para que o que tiver que acontecer, você esteja no lucro. Paulo mesmo disse que viver para ele era Cristo e morrer para ele era lucro. Será que você pode dizer isso neste dia?
Será que você pode dizer isso com toda a fé, certeza do seu coração? Que viver para você é Cristo e morrer é lucro? Pois bem, cuidado, pois os dias são maus. Quero também chamar a sua atenção, em quinto lugar, né, que diz para que você não seja insensato, não seja nécio, mas seja um sábio. Ou seja, não seja insensato, mas tente entender a vontade de Deus para a sua vida. Como diz no próprio versículo 17, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Neste dia, nesta semana, nesta quarentena, neste período, não seja insensato, não brinque com a vida, não seja leviano. Procure entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ore mais, leia mais a Bíblia, ame mais a sua família, jejue, com certeza jejue. Há alguns dias atrás a Mila deu um estudo na igreja sobre o jejum. Jejue, para Deus mostrar qual a vontade dele para a sua vida, para Deus mostrar na palavra, para que não seja engano, para que não seja, mas que seja claro como a água, assim como a água é límpida, que a vontade dele seja assim na sua vida, porque as coisas de Deus não há dúvidas, não há dúvidas. Então procure compreender qual a vontade de Deus para a sua vida. Em sexto lugar, diz aqui também, no versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, em sexto lugar, não se embriague com vinho. É o que o texto está dizendo. Mas eu vou um pouco mais a fundo. Entre parênteses aqui, eu quero dizer, ou melhor, abandone o vinho. Se porventura você tem este costume, este hábito, abandone o vinho. Por quê? Por vários motivos que eu não vou aprofundar aqui agora, mas o maior deles é brecha. É brecha para coisas ruins acontecerem na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua vida com Deus, no seu ministério. Abandone já o vinho, a bebida alcoólica. Abandone. Não brinque com isso. Não brinque. E, além disso, em sétimo lugar, no mesmo versículo, diz que ao invés de você se embriagar com vinho, você deve se encher do Espírito Santo. Como se encher do Espírito Santo? Simples, irmãos. Leia a Bíblia, faça oração, busque obediência, busque o Evangelho simples, busque estar em comunhão com os irmãos na igreja. Não tem outra solução, não tem outro caminho. Inclusive vai dar até mais direção no texto, como ser cheio do Espírito Santo. E é o que eu quero dizer em oitavo lugar. Para ser cheio do Espírito Santo, fale sobre Deus, louve a Deus, seja grato a Deus. Aqui no versículo de número 19 fala assim, 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Como? Falando sobre Deus. Abra a Bíblia na mesa da sua casa. Faça oração na sua casa. Fale de Deus na sua casa. Ore a Deus na sua casa.
Louve a Deus na sua casa, seja grato a Deus por tudo, seja grato a Deus. Não perca essa oportunidade que Deus tem te dado. Este tempo de ficar recolhido, ficar em casa, quarentena, é um tempo de reflexão, é um tempo de meditação, é um tempo de arrependimento, é um tempo de mudança para a sua vida e para a sua família. Em nome de Jesus, leve a sério estas palavras. E eu quero deixar aqui em 9º lugar, no versículo 21, diz também que outra maneira de você se encher do Espírito Santo é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. No temor de Cristo. Então, se sujeite uns aos outros, se sujeitem uns aos outros em humildade e no temor de Cristo. Ou seja, se submetam em humildade, no temor de Cristo, em nome de Jesus. Dê o braço a torcer, abra o seu coração, peça a Deus um coração quebrantado, um coração arrependido, peça a Deus que te mostre suas falhas, peça a Deus que te mostre os seus defeitos, peça a Deus que te dê sabedoria, temor no coração, para melhorar, para consertar o que você precisa. Em nome de Jesus Cristo. Eu não vou repetir tudo que eu já falei, mas o desejo do meu coração é que esse tempo seja um tempo novo na sua vida, um tempo de mudança, e a minha oração nesse dia é para que Deus te preserve, não somente das doenças, mas Deus preserva a sua alma, para que Deus convença a sua alma, convença o seu ser de todo pecado, de todo juízo e de toda justiça. Vamos sim orar, já estamos orando, vamos orar no monte, vamos orar por você, pela sua família, mas você precisa orar. Você precisa orar pela sua família, você precisa orar pela sua igreja, você precisa orar pela sua vida, você precisa abrir o seu coração e, de fato, desejar, buscar algo novo de Deus para a sua vida. Deus tem experiências novas para você, Deus tem coisas grandiosas para você, Deus tem ensinamentos, conhecimentos, coisas maravilhosas para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, fico aqui, me despeço aqui. É um pouco triste por nós não estarmos tendo culto, um pouco triste por nós não estarmos tão perto quanto gostaríamos, mas felizes por saber que todos os irmãos estão bem, e como eu sempre tenho falado aqui no grupo, aqueles que precisarem de uma oração, de uma visita, de um aconselhamento, nós estamos à disposição, irmãos. Nós estamos à disposição. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite, Boa noite, porque ainda é 3 da manhã, 3h10, e um bom dia na presença do Senhor. O primeiro dia da semana, Que seja o primeiro dia de fé, de vitória, de bênção, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Se você puder, ouça todo o vídeo e compartilhe aí com os irmãos. Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus, está começando uma chuva maravilhosa. Vou fazer uma oração aqui rapidinho com vocês. Senhor Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, o Senhor conhece cada coração, cada vida, cada necessidade de cada ouvinte que me ouve aqui neste momento. Eu te peço que o Senhor vá de encontro a cada um, vai tirando o desespero, a aflição, a angústia, e que no lugar de tudo isso esteja cada coração se enchendo
do teu amor, da tua alegria, da tua presença, da tua unção. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados daqueles que me ouvem neste dia. Pai, derrama chuva de bênçãos, derrama a palavra do Senhor sobre cada coração, convicção nos teus caminhos. Ó Deus, e que saiamos dessa fortalecidos no Senhor, não somente fisicamente, emocionalmente, mas principalmente espiritualmente. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que a bênção do Senhor está sobre a casa de cada um de nós, que os anjos do Senhor nos guarda, nos proteja, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz. Graça e paz.